Na lição de hoje, nós vamos estudar segundo Nef 26 e também uma escritura de domínio doutrinário dentro de segundo Nef 26, que é segundo Nef 26, versículo 33. Percebam que em cada título desse aí tem uma frase. Esse é o propósito dessa aula aqui hoje, é isso que nós vamos aprender. Sobre ver, amar e tratar as pessoas como Deus faz, e também que todos são iguais perante Deus. Começando aqui por segundo Nef 26, nós vamos dar uma ênfase agora sobre a questão de nós vermos, amarmos e tratar as pessoas como Deus faz, como Ele fez, como o próprio Salvador fez. Meu nome é Rodrigo Rocha, eu sou coordenador do seminário. Nós vamos iniciar aqui fazendo uma pequena atividade. Eu quero que vocês observem agora as gravuras que eu vou colocar aqui, né? As fotos, na verdade. Vão ter algumas fotos. E nessas fotos, cada um está utilizando um óculos. Enquanto você observa as fotos, imagina você com cada um desses óculos diferentes que cada pessoa vai estar aí, tá bom? Então vai ter óculos diferentes, cada um vai ter um óculos ali. Então eu quero que você se imagine com esse óculos. E como é a sua visão com cada um desse óculos? Como seria a sua visão com cada um desse óculos? Então essa aqui é a primeira imagem que a gente tem aqui, a primeira foto, né? Imagina você com esse óculos aí. Como que você enxergaria? Como você veria as coisas? Ou então com esse aqui. Como seria a sua visão com esse óculos aqui? E com esse? Como é? Ou como seria a sua visão com esse óculos? E com esse aqui? Diferente, né? Esse aqui é o óculos do futuro hoje, né? Então, se imagina como que você ficaria com cada um desses óculos aqui. Como você veriam as coisas? E agora vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, para esses tipos de óculos aqui, né? Na verdade, nossa visão normal. Como nós estamos vendo as coisas, conforme nos é mostrado também pelos olhos ou pelos óculos espirituais. Separei aqui até um exemplo que fala um pouquinho, inclusive, sobre o caráter de Deus. Em 2 Nef 26, Nef, ele vê o ministério de Deus, o Salvador, Deus Jesus Cristo, entre o povo dele, são os nefitas, bem como a iniquidade e a destruição final do seu povo. Então percebam que Nef, ele não só vê o ministério do Salvador Jesus Cristo entre o povo dele, que são os nefitas, mas também ele vê a iniquidade e a destruição de seu próprio povo. Ele também viu a iniquidade dos gentios nos últimos dias. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre os gentios, tá? Mas também, né, que somos nós, são considerados nós, né? Nós somos os gentios. Ele viu o nosso tempo. Então, olha só, uma de coisas que Nefe viu, que Deus permitiu ele ver. Em contrapartida, ele enfatizou o cuidado de Deus por todos os seus filhos. Então, olha que interessante, Deus mostrou a Nefe, então ele viu todas essas coisas que a gente falou aqui agora, e também ele observou que Deus, independente se o povo estava iníquo ou se ele seria destruído, algo que estaria lá no futuro, independente disso, Deus continuou cada momento e continua, né, cuidando de seus filhos, cuidado dos seus filhos. Por isso a gente já tem aqui uma primeira pergunta que eu quero colocar aqui para vocês responderem. Lembrando, na descrição desse vídeo tem um link. Você clica nele e ele vai te levar para uma página onde você vai colocar algumas informações suas e também do seu professor. E não esquece, logo abaixo vai ter lá a primeira pergunta. E aí você coloca a resposta dessa primeira pergunta aqui. Se você tiver dificuldade de acessar o link, você liga para o seu professor ou entre em contato com ele. Aí ele te passa esse link, tá bom? Para responder essas perguntas. É muito importante você responder essa pergunta aqui e as outras que vão ter, tá bom? Então aqui é o seguinte, você vai ler, segundo o NEF 26, do 12 até o 13, faz uma pausa aqui no vídeo,
Né? Então, você lê 26, do 12 ao 13, depois 26, do 23 ao 33, tá? Então, primeiro, presta bastante atenção. Segundo Nef 26, versículos 12 e 13 apenas. Depois você pula lá para o 23, versículo 23, e lê até o 33. Depois que você lê, aí você responde lá no formulário. Como o Senhor vê seus filhos e como se sente em relação a eles? O que você observou conforme você leu esses versículos? O que você observou sobre como o Senhor vê todos os seus filhos e como ele se sente em relação a cada um deles? E também responda o que você aprendeu ou sentiu sobre o caráter de Deus. Tá bom? Então é isso. Essa é a primeira parte dessa pergunta. A segunda parte é essa outra pergunta aqui. Então você vai responder essas duas perguntas depois de ler, segundo Neto 26, 12, 13 e 23, 33. E por fim, essa segunda parte da primeira pergunta, você vai responder lá no formulário. Essa é a segunda parte e última. Como se lembrar dessas verdades sobre Deus pode influenciar seu relacionamento com Ele? Como isso pode influenciar o modo como você trata as pessoas? Então escreve lá isso, tá? Responde essa pergunta escrevendo lá como se lembrar dessas verdades. Ah, qual verdades? As verdades que você aprendeu aí, ó, em segundo Nef 26, do 12 ao 13 e do 23 ao 33. Então, como se lembrar dessas verdades que você aprendeu nesses versículos sobre Deus pode influenciar seu relacionamento com Ele? Como que Ele te torna isso? Conforme você aprendeu as coisas aí. Você se sente mais próximo de Deus? Você agora vai ser uma pessoa diferente? E como isso também pode influenciar o modo como você trata as pessoas? Como é que você vai tratar agora as pessoas? Como é que você tem tratado as pessoas ao ler esses versículos? O que que você aprendeu da maneira como você deve tratar as pessoas? Em segundo Nef 30, 26, 33, que inclusive a gente vai tratar já daqui a pouquinho, é uma escritura de domínio doutrinário, ali no livro de Mórmon. E aqui diz: pois nenhuma destas iniquidades vem do Senhor, porque ele faz o que é bom para os filhos dos homens, e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens, e convida todos a virem a ele e a participarem de sua bondade. E não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. Agora, como eu disse, a gente vai explicar um pouquinho sobre essa questão, né, dos judeus e dos gentios. Vamos observar aí, em segundo Nef 26, 33, Nef ele põe algo em evidência. Algumas coisas ali, né? Vamos ver aí, ó. Então, primeiro, ele põe em evidência os diferentes tipos de pessoas ao agrupá-las de forma contrastante, ou seja, de forma onde cada um é um tipo de pessoa, tá bom? E aí eu separei algumas definições aqui. Então, as definições que vão vir a seguir aí pode ajudar você, né? Pode ajudá-lo a entender melhor o que significa cada uma dessas pessoas. E você pode escrever essas definições em suas escrituras ou ao lado desse versículo, tá bom? Então, se você quiser, faz uma pausa agora no vídeo, pega as suas escrituras, ou até mesmo se você estiver pelo celular lendo as escrituras, anota ali, faz uma marcação e anota sobre cada uma dessas definições, ok? Vamos lá. Então, a primeira definição é escravo. O que é escravo? É aquele que é privado da liberdade. Lembrando, todos são iguais perante Deus. Tá? Então, aquele que está sem liberdade, não tem liberdade, é chamado de escravo. Tá bom? Pagão. O que é pagão? É alguém que não acredita em Deus. São pessoas que não acreditam, não, nem assim, nem se falar a Deus, ela fala, não, eu não acredito em nada, nem sei quem é Deus. Né? E também não acredita em Deus. E judeu e gentil, sendo o primeiro ali judeu, né, essa frase se refere a todos os que pertencem à casa de Israel, judeu. E aos que não fazem parte da casa de Israel são chamados de gentil, tá? Então, só para você entender. Mediante, então, isso aqui,
né, vendo isso aqui que você está aprendendo agora, anotando ali, né, nas suas escrituras, agora sim, nós vamos para a segunda pergunta. Lembrando, mais uma vez, essa segunda pergunta você vai colocar no formulário lá também. Lá no formulário, depois que tem a primeira pergunta, vai vir a segunda. Coloque a resposta da segunda pergunta, é o que vai estar lá. Tá bom? E aí você coloca essas, essas respostas dessas duas perguntas que vai ter aí na segunda pergunta. Então tá bom, a primeira é: de que maneiras, então é mais de uma maneira, de que maneiras você está vendo e tratando as pessoas como o Pai Celestial e Jesus Cristo as tratariam? Faz uma pausa nesse vídeo, vai lá e responde, tá bom? E como se lembrar dos ensinamentos sobre o Senhor em 2 Nef 26:33 pode ajudar você, né? Pode ajudá-lo a ver, amar e tratar as pessoas como o Pai Celestial e Jesus Cristo faz. Vai lá e responde essa pergunta também, onde está a segunda pergunta lá no formulário. Tudo bem? Bom, agora a gente vem para a nossa última parte, que é o domínio doutrinário. Vamos ter algumas atividades aqui para realizar, tá bom? Então, lá em domínio doutrinário, segundo o NEF 26, está bem enfatizado, logo no finalzinho desse versículo, que todos são iguais perante Deus. Agora eu quero que você faça o seguinte: tem essa referência e a frase-chave de escritura. Tá? Qual que é a referência? A referência é segundo o NEF 26:33. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no seu diário de estudo, ou em algum caderno que você tenha, ou até mesmo no celular, e você escreve ali, segundo o NEF 26:33. Tudo bem? Feito isso, você escreve também lá: todos são iguais perante Deus. Tá? Você pode repetir isso, ou você vai escrever ali várias vezes. Tá? E vai repetindo em voz alta, escrevendo, do jeito que você achar melhor, até que você tenha memorizado. Como que você vai perceber que você memorizou? Quando você não tiver nada ali na sua frente e você falar a escritura normalmente. Todos são iguais perante Deus, segundo o Nef 26:33. Se precisar, ou se você quiser, você pode ir até além. Decora toda a escritura, se você quiser, tá bom? Toda aquela escritura que a gente fez agora há pouco, ó. Vou voltar aqui para você ver. Aqui, ó, tá? Pega ela e memoriza ela toda. Se você acha que é legal você aprender a andar mais uma segunda milha, faça isso, tá bom? Então, voltando aqui, é isso, tá? Escreve várias vezes, tenta memorizar, pede ajuda para alguém, você pode pedir ajuda para alguém. Fala, ó, vou te passar aqui, ó, né? Vou falar para você decorado a escritura, tá bom? E você vai poder também treinar quando você tiver, se tiver a oportunidade de estar presencialmente numa classe. O presidente Nelson, ele falou um pouquinho sobre o que a gente aprende aqui nessa escritura, né? Nessa escritura de domínio doutrinário. Olha o que ele disse, como é importante. Ele falou o seguinte: cada um de nós tem um potencial divino, pois cada um de nós é um filho ou uma filha de Deus. Então a gente tem um potencial divino porque cada um de nós é filho ou filha de Deus. E ele enfatiza: somos todos iguais a seus olhos. As implicações dessa verdade são profundas. Irmãos e irmãs, peço que ouçam com atenção o que direi agora. Deus não ama uma raça mais do que outra. Sua doutrina a esse respeito é clara. Ele convida todas as pessoas a se achegarem a ele, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher. Todos, né, são iguais perante Deus. É isso que o presidente Nelson quer enfatizar. E ele continua: garanto a vocês que sua situação perante Deus não é determinada pela cor de sua pele. A aprovação e a desaprovação de Deus depende de sua devoção a Deus e a seus mandamentos, e não da cor de sua pele. Então é isso, não é a cor da sua pele que vai definir a sua situação como perante o Salvador e perante o Pai Celestial. O que define isso, que define a nossa situação diante de Deus, é como a gente ama Ele, a gente tem nossa devoção a Ele, como nós adoramos a Deus, e também a maneira como nós estamos guardando os mandamentos. Quero agora que vocês vão lá no formulário para responder a última pergunta aqui dessa lição de hoje.
como Deus se sente sobre nossa raça ou a cor de nossa pele. Quero que você vá lá e escreva isso. Depois de tudo que você aprendeu aqui, inclusive com o presidente Nelson, como Deus se sente sobre nossa raça ou a cor de nossa pele? O que você pensa sobre isso? Vai lá no formulário, lembra, está aqui no link, na descrição desse vídeo, clica. Se não achar o link, fala com o professor que ele te manda, tá? E responde lá onde vai estar a terceira pergunta. Coloca a resposta lá, escreve lá. Depois, na mesma terceira pergunta ali, você vai escrever a resposta dessa outra pergunta aqui. De que maneiras, então é mais de uma maneira, mais uma vez, tá? De que maneiras nós podemos agir com fé quando alguém nos tratar com desigualdade? Como isso pode nos ajudar? Então, quais são algumas maneiras, se alguém de repente tratar você com desigualdade? Como você pode agir com fé? Assim, quando alguém te tratar mal, te tratar de uma forma indiferente. E como isso pode ajudar você? Ao agir com fé, como isso pode ajudar você? O Salvador Jesus Cristo, ele ensinou: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quem quiser ler essa escritura na íntegra, está lá na Bíblia, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. O Salvador Jesus Cristo, ele pede para todos nós irmos até ele. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não separa as pessoas por causa de raça, de etnia ou de algum grupo. Para ele, todos são iguais. Por isso ele chama, vinde a mim. E ele chama não por qualquer propósito, tem um propósito específico. O propósito de todos nós sermos iguais perante ele e irmos até ele, né, é para que a gente possa sentir a paz nele. Só ele pode dar. E principalmente, a gente saiba que ele vai nos ensinar, que ele vai nos ensinar os detalhes, né, de todas as coisas que ele criou aqui nessa terra. Porque essas coisas vão servir para o nosso bem. Por isso eu sei que a gente pode tratar as pessoas, amar as pessoas e vê-las como Deus as vê. Porque se a gente não estiver conseguindo fazer isso, eu sei que Deus vai nos dar essa capacidade por causa do sacrifício que ele fez por nós e por causa da expiação dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém.